Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar sobre un tema pero muy importante, que es a respeito de las crisis epilépticas. Bueno, nosotros vamos a primero definir qué son crisis, la clínica, después diagnóstico y fundamentalmente vamos a ver el tratamiento porque es lo que más se pregunta en los orales. Bueno, los exámenes orales. Vamos a primero entonces definir ver algumas características bem importantes a respeito da epilepsia. Crisis epiléptica, que são crises? Como nós vamos definir as crises? Basicamente, são o resultado de uma descarga neuronal que pode ser focal, é uma descarga em um grupo de neuronas excessiva, e isso vai generar manifestações clínicas características da epilepsia. Essas manifestações podem ser bruscas, breves e produzem um transtorno autolimitado da consciência, comportamento, emoção ou qualquer função cortical, dependendo da localização e características das descargas. Então, como que nós vamos pensar, a razonar e desmistificar, ou seja, traduzir todo esse enunciado? Basicamente, traduzindo é o seguinte: crises epilépticas são generadas são causadas por uma descarga neuronal excessiva, pode ser focal ou difusa, ou seja, generalizada. Quando é focal, generalmente não há alteração da consciência, e quando é generalizada, há alteração da consciência. Já vamos aí introduzindo alguns términos. E que é o mais importante? É que há uma descarga, que pode ser primária ou secundária, dependendo da causa, e então vai generar toda uma sintomatologia característica que é a epilepsia. Basicamente, traduzindo todo esse texto acá, é isso. São classificados por serem focales ou generalizada, ou também temos outra classificação que é focal ou generalizada, ou quando nós temos, por exemplo, a focal que empieza a crescer-se, ou seja, empieza em um ponto bem específico, pero como as neuronas casi sempre estão interligadas, essas neuronas vão passando a las outras, a las vecinas, e então se torna uma focal que generalizou, ou seja, uma generalizada secundária. Basicamente é assim. E teremos primária e secundária dependendo da causa. Então, epilepsia, crisis epilepsia, há que saber. Por isso que eu puse uma estrellita acá. Há que saber a definição. Crisis epiléptica, já definimos que são as crises provocadas. Crises provocadas são aquelas que nós temos uma agressão aguda, por exemplo, um traumatismo, um golpe com a cabeça no piso, e aí empieza o paciente a ter a convulsão. Qual é o ponto? Generalmente, crisis provocada empieza imediatamente a la noxa, a la injúria. Crisis precipitada, que são generalmente precipitadas, por isso seu nome, são precipitadas por estresse, falta de sonho, seja, deprivação de sonho, ou até mesmo o alcoolismo. Estão precipitadas a algum fator precipitante, que já vamos ver quais são esses fatores. Epilepsia em atividade e epilepsia em remissão. São duas definições distintas. Epilepsia em atividade é quando o paciente teve uma crise epiléptica, por lo menos uma crise nos últimos 2 anos. E a epilepsia em remissão é aquele paciente que não teve, ou seja, a última crise que o paciente teve foi há mais de 2 anos. Então, nesse lapso aí de mais de 2 anos, não teve nenhuma crise epiléptica. Que é uma epilepsia de difícil controle ou refractária, ou fármaco resistente. É aquela epilepsia que tem resistência aos fármacos antiepilépticos habituais. Que são crises contínuas ou estados de mal epiléptico? Essa sim ou sim é que saber. São crises, obviamente, que cambiou a guia em 2018, já vamos ver qual é a definição, pero antigamente se dizia que são crises que generalmente duram mais de 30 minutos ou são várias crises que não se recuperam a consciência entre elas. Que é um síndrome epiléptico? É um conjunto de signos e sintomas que definem um paciente com um processo epiléptico, desde sua história natural, suas causas que são conhecidas, a predisposição hereditária e também um tipo determinado de crise, ou seja, se é focal ou generalizada. Então, que há que saber? Crise epiléptica, a definição, mal epiléptico e que é um síndrome epiléptico, que é um conjunto de signos e sintomas que vão definir um paciente com epilepsia. Basicamente, esses são os principais que nós devemos saber. ¿Sí? Depois, vamos a ver o tratamento da epilepsia, generalmente a epilepsia normal, o tratamento do estado ou do mal epiléptico. Esse, sim ou sim, vai perguntar, porque muitas das vezes são generados por processos secundários metabólicos. Então, há que saber, sim ou sim, em caso de crise contínua. A crise provocada, tive um amigo meu que tem um irmão, eles estavam lavando o piso, sim, e estavam com jabón em polvo aí, alá, ou homo, como a câmera se diz,
estava aí limpando o piso com isso, e então seu irmão, tinha, creio que 25 anos, 24, passou caminhando, se resvalou, e aí caiu e a cabeça contra o piso. Tuve primeiro uma crise epiléptica provocada, obviamente, porque tuve, por exemplo, imediatamente depois do impacto aí, que bateu assim com a cabeça a full no piso, tuve uma crise provocada e depois perdeu pulso e respiração. Sí, entonces, por suerte, su hermano hace medicina acá en Brasil y entonces estaba ahí viendo el tipo y como no tenía pulso, ya empezó el RCP y salvó el tipo, ¿sí? Entonces, sí, por ahí no estaba mi amigo ahí cerca que hace medicina, por ahí tenía morido su hermano. Sumamente importante saber que las crisis provocadas, obviamente que crisis, generalmente lo que se pregunta de eso son la definición de crisis epiléptica, síndrome epiléptico y qué son crisis contínuas o estado epiléptico o estado de mal epiléptico. Eso es lo que generalmente se pregunta. Bueno, vamos entonces. Básicamente, entonces, ¿qué son convulsiones? ¿Sí? Epilepsia es una cosa y convulsión es otra. Convulsión es la contracción de los músculos esqueléticos no voluntários, abruptas y mal coordenadas. Esos son convulsiones, básicamente. Puede ser una contracción permanente o alternancia de relajación y contracción. Hay alteración de la conciencia, sí o sí, entonces se acuerdan del Simpson, de esa imagencita acá. Hay alteración de la conciencia y se inician por factores desencadenantes. Las convulsiones generalmente suelen terminar cuando agota el músculo, ¿sí? O por algún otro proceso de inhibición. Entonces, convulsiones son contracciones musculares no coordinadas y permanentes, que alternam entre contracción y relajación, y hay alteración de la conciencia. Esos son convulsiones. Lo que suelen preguntar también en los exámenes es defina y diferencie qué es una convulsión y qué es una crisis epiléptica. Generalmente eso se pide y hay que saber. ¿Cuál es la epidemiología de la epilepsia o de la epilepsia? Básicamente, la epilepsia afecta cerca de 0,5 a 1,5% de la población mundial, no es la población solamente de Argentina, y los pacientes con epilepsia tienen un aumento de la morbimortalidad justamente porque algunas de las veces que ocurren esas crisis epilépticas, esos pacientes pueden, por ejemplo, estar caminando y ahí pueden caer o pueden tener una crisis epiléptica haciendo buzos, los que mergullan, hacen mergulhos, o también cuando está en la pileta ahí puede tener una crisis epiléptica, entonces morir ahogado. Entonces, pueden tener por la caída un traumatismo, pueden se quemar, ahogamientos, neumonías, muerte prematura, suicidio y muerte súbita. Entonces, es importante saber que esses pacientes no mueren, obviamente, de la epilepsia. Obviamente también que la epilepsia puede generar trastornos neuronales, como ya vamos a ver, pero sofrem um aumento de la morbimortalidade por alguma outra causa aí que pode generar essa enfermidade. Qual é a fisiopatologia? E isso suele ser um pouquinho difícil, mas já vamos a facilitar todo isso. Então, a classe hasta acá creio que está lo mais sencillo possível, mais que nada definições, todo isso por ahora. Depois nós vamos poner la mano en la masa y ahí vamos a ver cómo se tratan los pacientes. Pero básicamente la fisiopato es sencilla. Tenemos que nos acordar de unas cositas básicas ahí que vimos en fisio, bem básico assim. Generalmente isso não se pergunta, pero para ter uma ideia, temos que saber o básico. ¿Sí? Fisiopatologia, que temos que nos acordar? Que las epilepsias, ou la epilepsia, generalmente empieza, é uma descarga neuronal excessiva. E qual é a causa? A causa pode ser primária ou secundária. Secundária, generalmente, temos que nos acordar de los processos metabólicos, e primária é a famosa idiopática. Quando nós se quer dizer que não sabemos a causa ou que não han descoberto, temos que dizer que é idiopática ou primária. Então, se você acordar que se deve a uma descarga anormal en el cerebro, ¿sí? O sea, hay una descarga normal y exagerada de cierta población neuronal del cerebro. Esas descargas neuronales anormales pueden producir crisis epilépticas gracias a los procesos de sincronización, amplificación y propagación de la descarga. Ya vi un choice que ingresó ese temita acá, que las crisis epilépticas se pueden propagar debido a los procesos de sincronización, amplificación y propagación de la descarga. ¿Por qué? Muchas de las veces, como nosotros ya vimos, las crisis epilépticas pueden ser focales o generalizadas. ¿Cuál es la diferencia? Focal generalmente afecta solamente una población y generalizada empieza en todo el cerebro. Pero hay un punto de las focales que nosotros no hablamos, o si yo hablé antes, pero hablé un poquito más complicadito, que nosotros vamos a facilitar ahora. Las focales, sí, son la descarga neuronal excesiva focal, o sea, solo en un punto, solo en un hemisferio generalmente. Pero por los procesos de sincronización, amplificación y propagación de esas descargas, puede hacer con que esa focal, que es bien chiquitita ahí, puede ser una generalizada, o sea, va se comunicando con distintas poblaciones neuronales y ahí se va afectando todo el
cerebro, ¿sí? Y entonces tenemos la primaria, epileptogénesis, o sea, la formación de la crisis epiléptica primaria, donde no se sabe la causa, y la secundaria, ¿sí? Bueno, hay tres hipótesis que pueden generar crisis convulsivas, crisis epilépticas. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Eso no se pregunta, ¿sí? Pero por las dudas, el básico del básico vamos a pasar acá. Entonces, tres puntitos importantes para nos acordar por lo menos de qué puede causar esa descarga anómala. Básicamente, cuando tenemos una alteración de la membrana de las neuronas, ¿sí? Fundamentalmente los iones sodio y calcio, porque cuando tenemos una alteración de la conducción va a generar un aumento de la despolarización neuronal y eso va a disminuir el umbral de excitabilidad. Entonces, cuando tenemos excitabilidad a umbral menor, puede generar una convulsión. Outra hipótese que pode generar a convulsão é basicamente aumento dos mecanismos excitatórios, que são mediados por el ácido aspartico e el glutâmico, ácido glutâmico, sistema reticular, ativador ascendente. Ou seja, tem uma excitação neuronal e convulsão. E defeito de fosfato de piridoxina, que diminui a formação del GABA. GABA, só para acordar, é um neurotransmissor inibitório e vai generar convulsão. Bueno, nós então temos acá que solamente com o que eu dije, temos que pensar em um negócio, ¿sí? Todo isso está relacionado a uma coisa, a excitabilidade neuronal. Ou seja, quanto menor o umbral de excitabilidade, mais fácil eu posso generar uma convulsão. Quanto menos formação de GABA eu tenho, mais fácil eu tenho como se há como generar uma convulsão, porque diminui o neurotransmissor inibidor. E então predomina o excitador. Então, tudo está relacionado com a excitação neuronal. Maior excitação neuronal, maior chance de haver uma convulsão. Básicamente, fisiopatológicamente hablando, de maneira bem sencilla, é isso. E sempre acordando que pode ser uma epileptogênesis primária, que onde não se sabe a causa, é idiopático, e secundária, temos uma causa que genera isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo para não quedar tão aberto. Um caso de epileptogênese secundária, por exemplo, na hipoglucemia. ¿Sí? Os pacientes com hiperglucemia, na cetose metabólica, ou até mesmo na hipoglucemia, podem generar estados epilépticos. Generalmente digo estados epilépticos porque é uma epilepsia que não melhora em pouco tempo. Sí, ou seja, em menos de 30 minutos. Já vamos ver porque a guia cambiou desses 30 minutos. É um pouquinho menos agora. Antes hablamos a respeito dos fatores precipitantes da epilepsia. Agora vamos ver quais são. E muitos deles estão em nosso dia a dia como estudantes. ¿Sí? Bueno, sueño pode ser um fator de epileptogênesis, despertar, privação do sueño. Há chicos, chicas, ¿sí? Hay personas, pacientes que tienen la crisis epiléptica luego al despertar. Ciclo menstrual puede ser el causante, el precipitante de la crisis epiléptica. Fiebre o infecciones, fiebre generalmente muy altas en niños suele ser la causa de crisis epiléptica. Causas tóxico-metabólicas, ojo porque eso va a preguntar en el oral. Alcohol, intoxicación y o privación, ¿sí? De alcohol, fármacos como antidepressivos, neurolépticos, teofilina e quando se saca as benzodiazepinas, cocaína e opiáceos, hipoglucemia e hipóxia. Qual é o que eu quero que se grave? ¿Sí? Sueño, despertar, deprivação do sueño, fiebre, infecção e causa tóxico-metabólicos. Essa sim ou sim há que saber, porque vão perguntar quais são as causas de epilepsia e, obviamente, temos que, por lo menos, alguma coisa saber. Por lo menos umas 5 ou 6 acá há que saber. Por exemplo, álcool, fármacos, como as benzodiazepinas, cocaína e hipoglucemia, sim ou sim há que sair. Não pode faltar essas causas, porque são causas frequentes de crises epilépticas. Bueno, outras causas podem ser desencadenantes de crises reflejas, como luz, TV, concentração, música e ruído, estresse e mau cumprimento terapêutico do paciente com epilepsia. Então, temos diversos fatores que podem precipitar a crise epiléptica. E é importante saber alguns aí, por exemplo, principalmente os tóxico-metabólicos, porque suele ser pergunta de exame. Então, fator precipitante precipita quem? A crise epiléptica. Vamos ao próximo tema, então, que é a respeito da classificação. Dentro da classificação, temos que saber algumas cositas bem pontuais. Primeiro que temos as convulsões focais ou parciais e as convulsões generalizadas. Bueno, as epilepsia focal ou parcial generalmente são assimétricas e afetam de maneira focal a um hemisfério cerebral. Pero elas podem, por processo de sincronização, propagação e amplificação, podem generar uma convulsão generalizada, que são generalmente simétricas e afetam ambos hemisférios
cerebrales. Otra cosita que yo quiero hacer un punto bien específico. Hay algunas veces que las crisis epilépticas están precedidas por un periodo de aura. La aura es una sensación antes de um ataque epiléptico. Sim, é uma sensação basicamente relacionado às alterações visuais e alterações também do olor, ou seja, do olfato. Então, é uma sensação antes de um ataque epiléptico. El aura com as borboletas é sumamente frequente isso, de las borboletas, e também a respeito del olor feio, generalmente. Como se classifica, então? Se classifica em parcial ou focal, sendo ou generalizadas, sendo que as parciais, a su vez, se classificam de maneira que é simples, complexa ou secundariamente generalizada. Qual é a diferença? Simples, a consciência está conservada, e na complexa, nós temos a consciência afetada. E essas parciais podem se tornar generalizadas. Generalizadas vão ser as convulsivas e as não convulsivas. Qual é o ponto? Então, parcial, solamente um hemisfério, generalmente focal, e generalizada, ambos hemisférios, e generalizado, obviamente. Então, parciais simples podem ser solamente sintomas motores, como pode parecer um tic, mas em realidade é uma convulsão, sintomas sensitivos, sintomas vegetativos e sintomas psíquicos. Generalmente isso não se pergunta. O que mais se pergunta é a respeito das generalizadas. Está gravando? Está gravando? Sim. Generalmente, o que mais se pergunta é a respeito das generalizadas. Por exemplo, as convulsivas. As convulsivas são a mais frequente, sim. E também temos que saber que as mais frequentes de las convulsivas são as tônico-clônicas. Bueno, que são epilepsia tônica, convulsiva tônica. Tônica, vamos pensar por uma clônica que é mais fácil. ¿Sí? La clônica, generalmente, uma epilepsia convulsiva clônica, é quando nós temos o paciente que tem uma crise epiléptica e tem contrações, como vou dizer, contrações, em realidade, são sacudidas musculares breves. E, em câmbio, a tônica, aí sim, temos contrações, espasmos musculares generalmente prolongados. Esses espasmos musculares podem ser quando entra em conjunto com as clônicas, que generalmente temos uma combinação de ambas, essa é a palavra. Quando temos tônico-clônicas, temos aquele paciente que tem tanto sacudidas breves e também contrações musculares, ou seja, espasmos musculares. Las atônicas é quando o paciente perde o tono. Las mioclônicas é quando o paciente, por exemplo, tem uma mioclonia. E quando tem crise de ausência, é, por exemplo, os niños que suelen passar. Por exemplo, essa é uma crise tônico-clônica para que possam ver. Temos os espasmos musculares, mirem como está em flexião em ambos os braços, a característica tônica, e a clônica, mirem como o paciente está com breves sacudidas. Crises de ausência, sim, não vamos nos olvidar que as crises de ausência são focais, porque tem uma característica, crises de ausência é quando nós temos o paciente que não perde a consciência, ou seja, todavia está com o ojo aberto. Se isso é uma crise de consciência, mirem em linha, espera, travou. Aí está normal, e aí tem uma crise de ausência. Sim, crise de ausência, mirem. Quedou aí, parece que tildou, e depois volve como se nada tivesse passado. Essa é uma crise de ausência, e generalmente isso se pergunta no exame, crise de ausência. Classificação das epilépsias. Parciais ou generalizadas. Parciais simples, complexas, consciência conservada, consciência afetada, e generalizada, pode ser convulsiva ou não convulsiva. Convulsiva, como já havíamos visto antes, está relacionado com a afectação muscular, que era movimentos musculares involuntários. Tônico-clônica, clônica tiembla, ou seja, sacudidas, tônico, espasmos, tônico-clônicas é quando se suma ambos, e as atônicas são quando o paciente perde o tônus, mioclônicas é quando tem também contrações musculares, e de ausência é essa, onde o niño, tipo como tilda e depois vuelve, ¿sí? Essas são crises de ausência. Em resumo, lo mejor que há é esse quadrito de acá, ¿sí? Mejor que há. Por quê? As crises convulsivas, são diferentes de epilepsia, sim? Porque crise convulsiva é basicamente a crise ou crise epiléptica é a crise em um momento determinado. E a epilepsia é a predisposição às crises convulsivas, sim? Ou seja, tem várias crises em um período, em um lapso de tempo. Quando afeta, as crises são convulsivas, quando afeta todo o cérebro, nós vamos chamar de crises generalizadas ou generales. E quando afeta uma parte do cérebro, vamos chamar de crises parciais. La crisis parcial, vamos começar por acá, nós vamos evaluar se o paciente está despierto.
Si el paciente está despierto es simple, si no está despierto es una crisis parcial compleja. Bueno, pero esa parcial, por proceso de sincronización, propagación y también amplificación, puede generalizarse, entonces puede afectar todo el cerebro. Y cuando nosotros tenemos una crisis que afecta todo el cerebro, vamos a ver si el movimiento es rígido, sacudidas y si no hay movimiento. Porque si nosotros tenemos una crisis convulsiva que no hay movimiento, tenemos dos tipos: la crisis de ausencia, que es mirada fija y pérdida, y atonías, que es pérdida del tono muscular. Si nosotros tenemos una rigidez, puede ser tónica, y si nosotros tenemos sacudidas, son mioclónicas o clónicas. Mioclónicas, grupos musculares pequeños, y clónicas, grupos musculares grandes. Generalmente, clónicas son sacudidas menos de 1 segundo y mioclónicas más de 1 segundo. Y obviamente que la rigidez puede ser acompañada de sacudidas, o sea, puede ser las tónico-clónicas, que son las más frecuentes. Más sencillo que eso de crisis convulsiva no existe. Yo creo que no existe. Bueno, entonces, ¿qué es una crisis? ¿Qué es una epilepsia? Cuando es generalizada y parcial. Vamos a las causas. Causas generalmente pueden ser primária ou secundária. Nosotros tenemos vários tipos de classificar las causas, como por ejemplo, tenemos por hereditárias, congénitas y adquiridas, o también una clasificación que les gusta a algunos docentes es, por ejemplo, para hablar en el oral, es, por ejemplo, cuando el paciente está en lactancia, por ejemplo, las causas en el paciente que está en la lactancia recién nacido es hipoxia perinatal, trastornos genéticos y malformaciones, infancia, adolescencia, generalmente las epilepsias idiopáticas, infecções e traumas, e adultos generalmente estão generados as epilepsias por conta de TCE, traumatismo crânioencefálico, álcool e tumores cerebrales. Então, se nós vamos por essa classificação acá, é mais sencillo porque aí nós vamos a dividir os pacientes em rangos de idade. Em cambio, nessa tablita acá, as principais causas, aí vamos ver as hereditárias, as congênitas, que podem ser hereditárias ou adquiridas, como, por exemplo, malformações vasculares, tumores cerebrais, displásias ou degenência cerebral, epilepsias mioclônicas progressivas, e adquiridas aí entraria como traumatismo, lesões pós-quirúrgicas, pós-infecciosas, infartos, tumores, esclerose do hipocampo, tóxicos, enfermedades degenerativas. Então, já abre muito o leque. Sumamente importante saber também, de acordo com a idade, porque isso é pergunta de horário. E outra causa que é secundária também, que nós não vemos acá, ¿sí? É a respeito de la que es la epilepsia secundaria, es la neurocisticercose y la esclerosis tuberosa. Lo que más se pregunta es a respecto de la neurocisticercose, que es básicamente cisticerco, que es por cuenta de cuando el paciente come carne del chancho crudo o mal cocida, y entonces el parásito puede hacer una neurocisticercosis. Y acá, como nosotros estamos viendo, la lesión, generalmente eso, el parásito viene y va comiendo un poquito del cerebro y genera acá um processo de localização, de encapsulação desse parásito. Sí, basicamente isso. Neurocisticercose, acordar que pode generar crises epilépticas. Clínica. A crise epiléptica, então, já vimos, basicamente, a clínica que pode ser de acordo ao movimento, se está, ou se é parcial, se é generalizada. Se é generalizada, vamos ver se não é movimento, se há rigidez ou se há movimento sacudidas, ¿sí? E se o paciente tem uma parcial, se de acuerdo a su estado de conciencia, si está despierto o no. Bueno, la clínica, entonces nosotros vamos a hablar que hay, por ejemplo, síntomas prodrómicos. ¿Cuáles son los síntomas prodrómicos que nosotros podemos tener? Son, por ejemplo, los síntomas que el paciente va a tener antes de la crisis, como, por ejemplo, el estrés, nervosismo, sudoración, taquicardia, va a sentir palpitaciones, aumento de la frequência ventilatória, pode ser também aumento da pressão arterial, a piloerecção também, e aumento da salivação. E o aura epiléptico é quando nós estávamos falando antes, que o aura epiléptico é justo antes da crise, empieza uma clínica característica, que é, por exemplo, quando o paciente sente, tem alterações visuais, pode ser gustativas, olfatórias ou até mesmo somatosensoriais. El aura epiléptica, entonces, generalmente ocurre justo antes de la crisis. Y muchas de las veces, cuando los pacientes tienen el aura, que es característico de la epilepsia, el aura epiléptico, generalmente lo que se indica al paciente es que ya cuando se siente que va a tener una crisis, es que se siente, o sea, tiene noción de que va a ocurrir, entonces que se siente y que encuentre algum local adequado. Porque imaginem, o paciente está manejando ou está caminhando, tem uma crise caminhando, pode
causar un TCE, puede caer, traumatismo craneoencefálico, golpear la cabeza. Pero si el paciente, por ejemplo, está manejando y tiene una crisis, ahí sí un poquito más complicado porque pone en riesgo no solamente la vida de él, sino que de otros tripulantes ahí de la vía. Entonces, ojo porque cuando el paciente tiene el aura epiléptico, es mejor que ya sabe cuándo va a tener la crisis, pero es importante así, le hacer acordar que cuando tenga eso hay que parar el auto o que se siente en algún lugar confortable, porque si no va a generar más daño a él propio. ¿Cómo se hace diagnóstico de epilepsia? Fundamentalmente es electroencefalograma y neuroimagen. Como nosotros estamos viendo acá, esos son un monte de rabiscos, parece un niño de 2 años hizo eso. No tengo ni idea si eso se deja generalmente para los neurólogos para que lean. Nosotros no necesitamos saber leer el electroencefalograma. Por ahí algunas cositas que se preguntan en el examen, en el escrito principalmente, nosotros vamos a saber. ¿Qué es, por ejemplo, las ondas en el electroencefalograma? Tenemos que saber para el examen, básicamente. Nosotros, cuando tenemos un electroencefalograma, crisis parcial afecta solamente un grupo de neuronas y generalizada afecta a todas las neuronas de manera generalizada. Crisis generalizadas convulsivas. ¿Qué hay que saber para el escrito? El electroencefalograma se registran paroxismo de puntas o polipunta onda generalizados y simétricos. ¿Sí? Entonces, crisis generalizadas es el electroencefalograma va a tener paroxismo de puntas o polipunta onda generalizados y simétricos, o sea, afecta, son simétricos y generalizados, no é focal. Crisis generalizadas no convulsivas, aí já entramos em uma crise de ausência, que temos 2 tipos de ausência, la típica, que é a mais frequente, e la atípica. La típica, crisis generalizada, no convulsiva, crisis de ausência atípica, la típica, aparece uma descarga de complejos punta-onda generalizados, síncronos e simétricos, frequência de 3 Hz ou mais. Isso já vi umas 3 ou 4 vezes que já ingressou em Choice. Então, por aí, para o Choice, há que saber isso. E crise de ausência atípica é quando há punta-onda lenta a uns 2 Hz. Então, atípica 2 Hz, típica 3 Hz, generalizada convulsiva, polipunta onda, generalizado e simétrico. Choice le gusta muito entrar isso. Vamos ver agora um caso de ausência típica, crise de ausência típica. Miren como está no electroencefalograma. Está normal e um ponto onde apresenta a crise de ausência, há alteração da descarga neuronal, ou seja, não sei evaluar quantos hertz há acá, pero se nós estudamos, se é uma de ausência típica, é 3 hertz. E assim que se apresenta o paciente com crise de ausência típica. Enquanto isso, eu tomo água. El niño, ¿sí? Después de eso, vuelve como si no tuviera pasado nada, ¿sí? Entonces, no pasa nada. Hay como si fuera una restitución ad íntegrum del chico, básicamente eso. E, bueno, teremos que hacer diagnósticos diferenciais. Quais são os diagnósticos diferenciais? Esse, por exemplo, síncope, crisis psicógena, sí o sí, ¿sí? Pseudocrisis, ataque de pânico e hiperventilação. Que ocorre? Que é de diferença, de distinto com isso? Las crisis psicógenas, basicamente, o que passa a diferença de la crisis epiléptica es que muchas de las veces las crisis epilépticas tienen afecta los esfínteres, ¿sí? Tiene una relajación de los esfínteres y eso hace con que el paciente generalmente puede semear, si tiene obviamente la vejiga llena. Entonces el paciente puede mear en las calzas, en el pantalón. Entonces, a diferencia de las crisis psicógenas, generalmente el paciente cuando está teniendo una histeria o um ataque, uma crise histérica, generalmente o paciente vai segurar seus esfínteres para não passar vergonha diante de outras pessoas. Se vai ser assim uma crise de histeria mesmo, vai gritar, vai cair, vai simular que está convulsionando. Pero a diferença é que a crise epiléptica, nós temos relaxação dos esfínteres e isso pode fazer com que o paciente semee e em cambio, la histeria não, o paciente não semeia. Podemos fazer diagnóstico diferencial com ictus, hemorragia subaracnoidea, TIA ou AIT, acidente isquêmico transitório, e se há outros sintomas, migraña, porque, por exemplo, o ictus, o ACV isquêmico ou hemorrágico pode generar uma crise convulsiva, pode haver uma descarguita neuronal excessiva em um ponto e então ser uma crise epiléptica, migraña, transtornos del sueño, hipoglucemia ou hiperglicemia, glucemia, sim, e intoxicações, sumamente importante para as crises epilépticas. Sí o sí hay que acordarse de la hipoglucemia, hiperglucemia. Sí, sí o sí, por favor. Bueno, entonces diagnóstico fundamentalmente electroencefalograma, pero cuando estamos en la guardia tenemos que saber si es una crisis parcial o generalizada.
Generalmente, os pacientes que vêm em la guardia são por crises generalizadas, ou seja, são traídos por as crises generalizadas. Como nós vamos tratar esses pacientes? Temos os fármacos que têm epilepsia, sim, epilepsia. Temos os fármacos antiepilépticos, primeira e segunda geração, ou podem ser chamados também de novos. Quais são os principais que nós vamos ver? Por exemplo, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, etosuximida e valproato. E clonazepam, obviamente, são os de primeira geração para cessar a epilepsia. São os mais antigos. Então, há que saber fenobarbital, fenitoína, etosuximida, carbamazepina, valproato ou ácido valproico e clonazepam. Segunda geração é vigabatrina, lamotrigina, gabapentina, topiramato, pregabalina e lacosamida de terceira geração, há que saber sí ou sí. Então, ante o paciente que nós sabemos que é epiléptico, vamos utilizar os fármacos antiepilépticos, primeira, segunda geração. Generalmente, o de terceira se deixa porque é um pouquinho mais caro. Então, primeira coisa, então ela calha aí, nós vemos que o paciente se cajou e está convulsionando. Primeira coisa é aflojar, se há roupa apertada, deixar descansar a cabeça da pessoa e colocar a pessoa no suelo, porque se está, por exemplo, sentada, acostada em algum lugar, pode cair. Se gira a pessoa para o lado, não se põe a mão na boca. Se diz que vai tragar a língua. Há algumas abuelas aí que dizem, vai tragar a língua, sacar a língua. Se tentar pôr a mão aí, pode ser uma contracção sí, de la boca, cerrar em tus dedos e aí sí está hecha a merda. Si não pongo a mão, porque anatomicamente isso é impossível tragar a língua. Sí, anatomicamente. Sí ou sí, giramos a pessoa e deixamos que tenha o processo, a convulsão, sí ou sí, há que deixar o paciente que convulsione normalmente. Se não se intenta segurar o paciente, não se saca a língua, não se hace nada. Pero principalmente averiguar sempre A, B, C, D, a via aérea, se está respirando, se há pulso e também avaliação neurológica, que é lá D. Bueno, nós ante crises focais, vamos utilizar, quais são os fármacos mais utilizados? Carbamazepina, fenitoína, lamotrigina e topiramato. Topiramato também é muito utilizado para a migrânia. Ante crises generalizadas, o tratamento se faz com valproato ou ácido valproico, valproato de sódio, lamotrigina e etosuximida. ¿Sí? Generalmente, lo que se pergunta não é isso. ¿Sí? Lo que mais se pergunta é a respeito de los efeitos colaterais e também do tratamento do status epiléptico. Bueno, vamos ver os principais efeitos colaterais agora desses fármacos. Lamotrigina, principais efeitos adversos: cefaleia, insônia e Steven Johnson. Para quem não sabe, Steven Johnson é aquela reação alérgica a um fármaco. O paciente queda bem comprometido. Sí, eso es Steven Johnson. Sí, es bien feo el tema. Produce una reacción alérgica en el paciente. La fenitoína. Siempre se pregunta, hiperplasia gengival. El paciente tiene un efecto adverso que es la hiperplasia gengival si es utilizada crónica. Hirsutismo, anemia megaloblástica y ataxia. El topiramato puede ocasionar anorexia. Muchos de los pacientes que hacen tratamiento para adelgazar utilizan, muchas personas, no pacientes, personas, utilizan el topiramato por cuenta de la anorexia para adelgazar. Es utilizado, también puede generar afasia, disminuição do raciocínio, litiasis urinária e parestesia. E a carbamazepina pode generar ataxia, diplopia, hepatopatia, leucopenia e somnolência. E no embaraço, acordar isso porque isso também é uma pergunta de exame, não se usa ácido valproico, fenitoína ou fenobarbital. Não se usa. Há risco comprovado para el feto. Sí. Bueno, entonces, principales efectos colaterais hay que sí o sí saber. En el choice les gusta mucho preguntar e acordar hiperplasia gengival en la fenitoína. Vamos ver agora um ponto sumamente importante, que isso eu tenho certeza que vai perguntar, absoluta certeza, que é a respeito do status epiléptico. O status epiléptico é quando, antigamente, era caracterizado, era definido que quando a crise dura ao menos 30 minutos ou quando sua repetição é tão frequente que não há recuperação do paciente entre uma e outra crise. Então, é uma crise que dura 30 minutos ou direto, ou quando o paciente não tem recuperação da consciência entre uma crise e outra. Se divide em dois grandes grupos, o status epiléptico, e isso sigue a mesma coisa, entre os pacientes que têm os estados epilépticos convulsivos e os não convulsivos. Os de risco são os convulsivos, são urgência médica, ¿sí? Porque podem ser
focales o generalizados. Y los no convulsivos, que pueden ser crisis focales complejas o de ausencia, no conllevan a ninguna amenaza vital. Cualquier de ellos puede ser refractario al tratamiento. Entonces, estatus epiléptico antiguamente era definido, antes de 2018, era definido como una crisis que dura al menos 30 minutos o cuando hay varias crisis epilépticas que no tienen recuperación de la conciencia entre ellas. En 2018 se cambió un poquito, justamente porque es solo razonar un poco. Imaginen, el paciente está teniendo una crisis convulsiva a más de 20 minutos. ¿Yo voy a esperar los 30 minutos para empezar el tratamiento del estatus epiléptico? No. Es como dejar así fritando, freír, dejamos ahí freindo el cerebro del paciente 30 minutos para, eso es un estatus epiléptico, vamos a empezar el tratamiento para estatus. No. Hoy en día, en 2018, entonces no dejamos el cerebro del paciente ahí fritando, y entonces en 2018 se cambió el guía. Se dice que una crisis epiléptica contínua con duración más de 5 minutos ya es considerado como estatus epiléptico. ¿Sí? Entonces, crisis epiléptica contínua con duración de más de 5 minutos o más de una crisis sin recuperación del nivel de conciencia, nosotros ya vamos a tratar como estatus epiléptico. 2018 cambió el guía. Por ahí es importante saber ambas diferencias porque algunos docentes por ahí les gusta más la definición antigua. Básicamente, entonces, ¿qué hay que saber? Es que son varios tipos del estatus epiléptico. Puede ser estatus epiléptico generalizado, convulsivo o no, que es el más frecuente, 70%, y el parcial convulsivo o no. ¿Cuáles son las causas? Procesos no epilépticos previamente, por ejemplo, causas orgânicas ou metabólicas, como, por ejemplo, TCE ou hasta mesmo hipo ou hiperglucemia, e pacientes epilépticos que já têm o diagnóstico de epilepsia com o neurólogo, com o eletroencefalograma, relacionado principalmente com o tratamento ou medicação, que essa medicação pode ter uma dose muito baixa para que o paciente necessite, ou hasta mesmo o paciente não cumpre com a terapêutica adequada. Então, status epiléptico é sumamente importante saber, sempre pregunta de orar, ¿sí? A definição e como se trata, sempre. Bueno, como se trata o status epiléptico, então? Primeira coisa entre o paciente agudo é monitoreio oxígeno em vias e temos que evaluar o ABC do paciente, ou seja, a via aérea, cardíaco e a respiração. Temos que revertir a crise em menos de 30 minutos, prevenir a recorrência, prevenir e corrigir complicações sistêmicas, diagnosticar e tratar a causa do status epiléptico. Qual é o ponto? Se nós estamos aí na guarda, estamos em algum restaurante, imagine, estamos em um restaurante, tem um paciente aí que começou a convulsionar, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o paciente ter a crise epiléptica hasta 4 minutos. Se eu ver que em 4 minutos o paciente não recuperou a consciência, obviamente, llamo a ambulância, digo que tem um status epiléptico e que já venham os paramédicos para resgatar esse paciente. Sí ou sí, 5 minutos, aí depois dos 5 minutos, já tenho que começar o tratamento para o status epiléptico. Não se deixa freindo o cerebro do paciente. Objetivos, então, estão acá. E qual é o ponto que há que saber? Primeira fase, quando o paciente já... Imaginamos que estamos aí de guarda. Não estamos no restaurante mais. Que estamos aí comendo um bom assadito, um rico assado. Estamos agora na guarda. ¿Sí? E aí vem a ambulância e traz um paciente com um status epiléptico. Se o paciente está convulsionando, tem convulsões tônico-clônicas. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Principalmente, assegurar via aérea e respiração. E também assegurar o estado hemodinâmico do paciente. Por exemplo, esse meu amigo que tuve o hermano, que tuve uma crise, imaginem, golpeou na cabeça, tuve a crise e deixou aí de latir o coração. Ou seja, tuve um paro cardiorrespiratório. Sí ou sí, nesse momento, graças a Deus que o tipo aí estava cerca, começou já o RCP, graças a Deus salvou o tipo. Se o tipo hoje em dia está bem. Obviamente que hizo um montão de exámenes, pero hoje em dia está bem. Pero imaginem, se ele dijo que tardou mais ou menos 10 minutos para volver o pulso, ou seja, hizo como 2 ou 3 ciclos de RCP, e então 10, 15 minutos por aí volvió seu irmão. Então imagine o desespero, a desesperação. Padre, todo arriba, aí, meu Deus, morreu o tipo, não sei o quê. E aí, meu amigo, haciendo el RCP. Então, sempre quando o paciente venga, eu tenho que evaluar sempre se tem pulso, se tem respiração e o estado hemodinâmico. Sí ou sí é sumamente importante. Tratar de determinar a causa, se, por exemplo, o paciente é alcoólico, se tem olor etílico de la boca, já temos que administrar tiamina, então já vamos ver tudo isso. Pero se vir um paciente que está convulsionando em uma primeira fase, ou seja, os primeiros 20 minutos, 20, eu já falei 20, pero é 20 minutos, vamos a dar 2 cositas, um diazepam e uma fenitoína. Se o paciente nos primeiros
20 minutos no mejoró con diazepam y fenitoína, nosotros vamos a pasar al fenobarbital o leve tiracetam. Y si no mejoró después de los 20-30 minutos con fenobarbital o leve tiracetam, vamos a utilizar propofol, tiopental o midazolam. ¿Sí? Propofol, tiopental o midazolam. Que ahí nosotros ya vamos a pasar desde la segunda fase, cuando mejora, ya se interna en la UTI y ahí el intensivista que va a cuidar de ese paciente. Entonces, primera fase que es nosotros, vão ser diazepam e fenitoína. Segunda fase, em UTI, vai ser fenobarbital ou leve tiracetam. E terceira fase, propofol, tiopental, midazolam. Aí sim se induz uma anestesia no paciente general. Sim, basicamente é isso. E o estado epiléptico, então aí de guarda, paciente ligou com a crise, vamos evaluar se é alcoólico, tiamina, 100 gramas, mais glucosa intravenosa. Sim? Tiamina intravenosa e glucosa. Generalmente se agrega a glucosa. Tratamento do paciente que não é alcoólico, diazepam mais fenitoína, para evitar uma segunda crise. Sim? Então, damos o diazepam para haver a relaxação tônico-clônica e a fenitoína para evitar uma segunda crise convulsiva ou crise epiléptica. Hay que tener cuidado con dos cositas, ¿sí? Y eso puse porque puede ser que pidan en el oral. La velocidad de infusión de la fenitoína es 50 miligramos de fenitoína por minuto y un total de 20 miligramos por kilo. La fenitoína debe ser administrada en vía distinta de la benzodiazepina. ¿Por qué? Porque cuando se pone en la misma vía, la benzodiazepina, o sea, el diazepam puede hacer con que se precipiten las moléculas de fenitoína y no tengan el mismo efecto. Entonces, hay que poner por lo menos 2 vías en ese paciente, donde una vamos a utilizar el diazepam y la otra vamos a utilizar la fenitoína. ¿Cuál es la dosis de diazepam? Y eso hay que saber. 10 a 20 miligramos, ¿sí? Intravenoso. 10 a 20 miligramos de diazepam intravenoso. Y fenitoína es de, sí, era miligramo, eso, 50 miligramos por minuto, ¿sí? Máximo 50 miligramos por minuto, como ya habíamos visto. Si yo puse mal acá, gente, perdón. Y bueno, esa fue la clase de hoy. Traté de resumir al máximo las crisis convulsivas y dejar lo más sencillo posible. Cualquier duda, escribime, sí, que yo estoy a disposición de todos ustedes. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima clase. Adiós y hasta la próxima clase.